Era um tempo de trevas. As perseguições contra os cristãos eram ferozes. O Império Romano apertava seu punho de ferro sobre os fiéis. Muitos morriam, outros eram silenciados e alguns exilados. João, o velho apóstolo, estava sozinho, na pequena e rochosa ilha de Patmos, separado da igreja, separado do mundo, mas não separado de Deus. Foi ali, no silêncio do exílio, que o céu se abriu. João ouviu uma voz, forte como uma trombeta. Ele se virou e viu o impossível: 7 candeeiros de ouro, e no meio deles, o próprio Jesus. Mas não como o carpinteiro de Nazaré, nem como o crucificado no Calvário. Era o Cristo glorificado, com olhos como chama de fogo, roupas resplandecentes, a voz como o som de muitas águas. Ele caminhava entre os candeeiros, entre as igrejas. Então, uma a uma, ele falou às suas igrejas, com amor, com autoridade e com olhos que sondam o mais profundo do coração. A primeira igreja, Éfeso, Jesus disse: "Conheço as tuas obras, o teu esforço, a tua paciência." Mas depois, sua voz se tornou firme. "Tenho contra ti, deixaste o teu primeiro amor." Eles faziam tudo certo, mas esqueceram por quem estavam fazendo. Jesus os chama a voltar, não a fazer mais, mas a amar mais. Depois veio Esmirna, a igreja perseguida, pobres, ameaçados, feridos. Mas Jesus os via de outra forma. "Tu és rico." E acrescentou: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." O mundo via fracasso. Jesus via fidelidade. Pérgamo era a terceira. Ali, o mal se sentava no trono. A cidade era um reduto da idolatria e do engano. Mesmo assim, alguns permaneciam fiéis, mas havia infiltrações, doutrinas falsas, pecado camuflado de tolerância. Jesus disse: "Arrepende-te ou lutarei contra eles com a espada da minha boca." Sua palavra é lâmina, corta para curar. A igreja em Tiatira era ativa e amorosa, mas cega à corrupção que crescia em seu meio. Uma mulher, símbolo da sedução e da mentira, envenenava os corações. Jesus, com olhos de fogo, advertiu: "Eu sou aquele que sonda mentes e corações." Não basta boas obras. Ele quer pureza, verdade, santidade. Sardes parecia viva, mas estava morta. No alto das colinas da antiga Lídia, cercada por penhascos e muralhas, erguia-se uma cidade que se acreditava invencível. Seu nome era Sardes. Rica, poderosa, famosa por seu passado glorioso, Sardes era um símbolo de segurança e ostentação. Mas aquilo que parece forte por fora pode esconder fraqueza por dentro. No coração da cidade havia uma igreja. Uma comunidade cristã com fama de viva, respeitada pelos homens, admirada pelos olhos humanos. Mas então veio uma mensagem do céu. Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, revelou a verdadeira condição daquela igreja. "Eu conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto." Era uma declaração chocante. A igreja de Sardes tinha a aparência de vida, mas sua essência estava morrendo. Não havia perseguição, não havia luta, mas também não havia vigilância, nem fervor espiritual. Era uma igreja acomodada que vivia da fama do passado. A chama da fé havia se tornado cinzas, e a comunhão com Deus era apenas uma lembrança distante. Mas o Senhor não veio apenas para denunciar. Ele veio para despertar. A voz de Cristo ecoou como um trovão espiritual: "Sê vigilante e fortalece o que resta, que estava para morrer." Havia ainda uma chance. Ainda havia algo que podia ser salvo. Jesus chamou o povo ao arrependimento, à memória viva do que haviam recebido. "Lembra-te", disse ele, "do que ouviste e guarda-o. Volta, reacende, vigia. Pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti." Mesmo em meio à decadência espiritual, havia um remanescente. Poucos, sim, mas havia aqueles que não haviam se contaminado, fiéis no secreto,
firmes mesmo quando tudo parecia desmoronar. A esses o Senhor prometeu honra. Andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Vestes brancas, símbolo de pureza, de vitória, de comunhão eterna com o Cordeiro. E mais, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. A história de Sardes não está enterrada no passado. Ela é um espelho que reflete o presente. Quantos vivem hoje apenas de aparência? Quantas igrejas, quantos corações mantêm a casca da religiosidade, mas por dentro estão secos? A mensagem de Cristo continua viva. Ele ainda chama, ainda desperta, ainda espera. Sardes pode ser qualquer um de nós. Podemos ter nome de que vivemos e estarmos mortos, mas o chamado permanece. Desperta, vigia, arrepende-te. Ainda há tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Em meio às terras da antiga Ásia Menor, havia uma cidade chamada Filadélfia, conhecida por suas frequentes atividades sísmicas e pelas muitas vezes em que precisou se reerguer das ruínas. Mas ali, no meio de um povo acostumado a tremores e instabilidades, existia uma igreja que, apesar de pequena e sem influência, carregava algo precioso aos olhos de Deus: fidelidade. Era uma comunidade humilde, mas que havia guardado a palavra do Senhor e não negado o seu nome, mesmo em tempos difíceis. E foi para eles que Jesus, o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, enviou uma mensagem: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essas palavras foram como bálsamo sobre corações cansados, pois apesar da fraqueza humana, era a força de Cristo que sustentava aquela igreja. Em um mundo onde tantas portas se fecham para os que permanecem fiéis, Jesus garantia acesso livre à presença de Deus, à missão, ao reino. A igreja de Filadélfia não era notável por seu tamanho ou poder terreno, mas por sua perseverança silenciosa, sua lealdade à verdade, sua resistência sem alarde diante das pressões do mundo. Jesus também prometeu a essa igreja algo extraordinário: proteção no tempo da provação que viria sobre toda a terra. Uma promessa de cuidado especial, não por mérito humano, mas por causa da obediência e constância espiritual. Ele disse: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. E ainda acrescentou: eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas o mais belo talvez fosse a recompensa prometida. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá. Em uma cidade acostumada a fugir por causa dos tremores, Jesus oferece estabilidade eterna. Os fiéis não seriam mais abalados, nem forçados a sair. Teriam lugar permanente no santuário do Altíssimo. Além disso, teriam sobre si o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo. Um selo eterno de pertencimento, honra e identidade divina. A história da igreja de Filadélfia nos lembra que a força do reino não está nas multidões, nem no prestígio, mas na fidelidade silenciosa daqueles que perseveram. Em um tempo de vaidades, de corridas por influência e aprovação, Filadélfia nos ensina que ser pequeno diante dos homens pode ser grande diante de Deus. A porta aberta continua diante de nós, a mesma porta que ninguém pode fechar. Cabe a nós atravessá-la com fé, com firmeza, com fidelidade. E você, está pronto para permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor parece tremer? Está disposto a ser uma coluna na presença de Deus? A palavra permanece viva e a promessa também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13.
Se essa mensagem falou ao seu coração, não vá embora em silêncio. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque o Rei está voltando e ele ainda tem portas abertas para aqueles que o seguem com sinceridade. Maranata. Na rica e próspera cidade de Laodiceia, tudo parecia estar no lugar. Bancos cheios, comércio agitado, roupas de luxo e uma medicina avançada faziam daquela cidade um símbolo de autossuficiência. Era uma terra de orgulho e aparente sucesso, mas havia algo que os olhos humanos não podiam ver. Havia uma igreja ali, e apesar de sua aparência de riqueza e estabilidade, ela estava espiritualmente cega, pobre e nua. Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, escreve aquela igreja com palavras duras, mas cheias de amor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia havia se deixado enganar por sua riqueza. Dizia: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus a via como ela realmente era: miserável, infeliz, pobre, cega e nua. A ilusão da autossuficiência havia apagado a chama da fé genuína. Era uma comunidade que talvez frequentasse os cultos, fizesse orações e cânticos, mas o coração estava distante. Não havia mais fervor, nem paixão, apenas uma fé morna, acomodada e indiferente. Cristo então oferece um caminho de restauração. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Ele não rejeita essa igreja. Pelo contrário, ele chama ao arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A repreensão é sinal de amor, não de abandono. Então, vem uma das declarações mais impactantes de todo o Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está do lado de fora daquela igreja. Ele bate, não arromba. Ele convida, não força. Apesar da mornidão, da cegueira, da nudez espiritual, ele ainda deseja comunhão. Ainda oferece a chance de restaurar a intimidade perdida. A promessa final é extraordinária. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja mais repreendida recebe uma das maiores promessas. Aqueles que se arrependem e vencem a mornidão terão autoridade, reinarão com Cristo. O trono da graça ainda está acessível para os que se humilham, para os que voltam ao primeiro amor. Laodiceia é o espelho da nossa geração. Em um mundo onde o materialismo grita, onde as aparências enganam, Jesus ainda procura corações sinceros. Ainda bate a porta. E você? Vai continuar morno? Vai continuar acreditando que tem tudo quando na verdade está espiritualmente vazio? Ou vai abrir a porta e deixar que ele entre e transforme tudo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. E assim, entre cartas escritas há quase 2000 anos, ecos da voz de Cristo ainda percorrem os corredores do tempo. Ele não falou apenas àquelas igrejas da Ásia. Ele fala a nós. Hoje, suas palavras cortam o silêncio das nossas dúvidas, confrontam nossa frieza, despertam nossa esperança. Mas a jornada não termina aqui. Cada mensagem é um convite, cada igreja, um espelho. E cada vídeo, uma chave para entender o que o Espírito ainda diz às igrejas. Se essa história tocou você, se algo em seu coração se moveu, não deixe que essa chama se apague. Inscreva-se, junte-se a nós, porque ainda há muito a ser revelado. E essa revelação
pode transformar a sua vida. Até a próxima.